Boa noite a todos. Dou para aberto o trabalho de hoje. Pergunto primeiro ao secretário se há número legal. Há número legal, presidente. Peço ao vereador Di, faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Foi. Boa noite, nobres colegas, demais presentes. Vou ler Mateus 5, versículo 44. E porém vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo serei os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto para os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Amém. Peço ao segundo secretário, faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 14 de dezembro de 2022. Aos 14 dias do mês de dezembro de 2022, no Salão Nobre José Francisco Xavier, nessa cidade, Comendador Levi Gasparian, realizou sessão ordinária, com início às 18 horas e 30 minutos. Havendo número legal, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, passando-se a leitura do trecho da Bíblia Sagrada e, na sequência, da ata da sessão anterior, que, não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente, que constou do processo número 082/2022, mensagem do Executivo número 035/2022, projeto de lei número 035/2022, que revoga a Lei Municipal número 987, de 19 de junho de 2018, e da outras providências. De processo número 083/2022, mensagem do Executivo número 036/2022, projeto de lei número 036/2022, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores públicos municipais efetivos de Comendador Levi Gasparian, que possuem dependentes portadores de deficiência física ou mental. Revoga as disposições da lei número 573, de 28 de junho de 2007, e da outras providências. De processo número 084/2022, mensagem do Executivo número 038/2022, projeto de lei número 038/2022, que cria a Secretaria Municipal de Ordem Pública e Política de Segurança, altera a lei número 079, de 25 de janeiro de 1995, criando e remanejando cargos no quadro permanente de cargo dos servidores da Prefeitura do município de Comendador Levi Gasparian. Parte 1. Cargo dos provimentos em comissão, e da outras providências. De processo número 085/2022, mensagem do Executivo número 039/2022, projeto de lei número 039/2022, criação de vaga para professor docente primeiro e segundo na estrutura da administração direta do município de Comendador Levi Gasparian, e da outras providências. De processo número 086/2022, mensagem do Executivo número 037/2022, projeto de lei número 037/2022, que altera a lei número 497, de 13 de dezembro de 2004, criando novos cargos e dando outras providências. De requerimento número 017/2022, de requerimento número 018/2022, de requerimento número 019/2022, de requerimento número 020/2022 e de requerimento número 021/2022. Na sequência, passou-se as pequenas comunicações. Como não havia oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a análise do requerimento número 017/2022, número 018/2022, número 019/2022, número 020/2022 e número 021/2022. Todos de autoria do vereador Hamilton Mendes. Milton Mendes.
todos de autoria do vereador Hamilton Mendes Henrique, nos quais solicitaram urgência especial na apreciação do processo número 082/2022, número 083/2022, número 084/2022, número 085/2022 e número 086/2022, respectivamente. O senhor presidente colocou os pedidos de urgência especial em discussão. Não havendo quem quisesse falar a respeito, o senhor presidente colocou os requerimentos 017/2022, 018/2022, 019/2022, 020/2022 e número 021/2022 em votação, sendo os mesmos aprovados, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O senhor presidente então declarou que os processos número 082/2022, 083/2022, 084/2022, 085/2022 e 086/2022 passariam a constar na ordem do dia e, na sequência, suspendeu a sessão para que as comissões permanentes elaborassem os pareceres. Reiniciada a sessão, o senhor presidente solicitou a vereadora Maria Aparecida Ribeiro, primeira vice-presidente, que ocupasse a presidência, visto que ausentaria da sessão ordinária juntamente com o vereador Tiago Inês de Paula para comparecer à sessão solene de comemoração de 84º aniversário da emancipação política administrativa do município de Três Rios, realizada na Câmara Municipal daquela localidade. Os referidos legisladores se retiraram do plenário e, na sequência, a vereadora Maria Aparecida Ribeiro assumiu a presidência para dar continuidade aos trabalhos. Passou-se, então, a ordem do dia, com a apreciação do processo número 080/2022, projeto de lei número 005/2022 e de autoria da mesa diretora, que altera a Lei Municipal 1019, de 24 de junho de 2019 e da outras providências. Após a leitura e a aprovação por unanimidade dos pareceres das comissões, foi também aprovado por unanimidade, em primeira votação, o projeto de lei número 005/2022. Em atendimento ao requerimento do vereador Hamilton Mendes Henrique, foi aprovada a dispensa de interstício, passando-se à segunda votação. Após a leitura da emenda do projeto de lei número 005/2022, o mesmo foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Prosseguindo, foi apreciado o processo número 081/2022, projeto de lei número 006/2022, de autoria do vereador José Fernando Schaeff, que obriga os estabelecimentos públicos e privados no município a inserirem nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo e da outras providências. A vereadora Rosileia Gama, com autorização da senhora presidente, adentrou o salão nobre e ocupou seu lugar no plenário. Na sequência, após a leitura e aprovação por unanimidade dos pareceres das comissões, foi também aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 006/2022. Em atendimento ao requerimento do vereador Hamilton Mendes Henrique, foi aprovada a dispensa de interstício, passando-se a segunda votação. Após a leitura da emenda do projeto de lei número 006/2022, o mesmo foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Continuando com os trabalhos, foi apreciado o processo número 082/2022, mensagem do Executivo número 035/2022, projeto de lei número 035/2022, que revoga a Lei Municipal de número 987, de 19 de julho de 2018 e da outras providências. Após a leitura e aprovação por unanimidade dos pareceres das comissões, foi também aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 035/2022. Em atendimento ao requerimento do vereador Hamilton Mendes Henrique, foi aprovada a dispensa de interstício, passando-se a segunda votação. Após a leitura da emenda do projeto de lei número 035/2022, o mesmo foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-se a análise do processo número 083/2022, mensagem do Executivo número 036/2022, projeto de lei número 036/2022, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores públicos municipais efetivos de Comendador Levi Gasparian, que possuem dependentes portadores de deficiência física ou mental. Revoga as disposições da lei número 573, de 28 de junho de 2007 e da outras providências. Após a leitura e a aprovação por unanimidade dos pareceres das comissões,
foi também aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 036/2022. Em atendimento ao requerimento do vereador Hamilton Mendes Henrique, foi aprovada a dispensa de interstício, passando-se a segunda votação. Após a leitura da emenda do projeto de lei número 036/2022, o mesmo foi colocado em discussão. O vereador Newton Ney de Oliveira declarou que entendia a regulamentação de um benefício oferecido aos servidores públicos municipais que possuíam dependentes portadores de deficiência física ou mental e adiantou que seu voto favorável à proposição. Porém, ressaltou que o líder do governo e o senhor presidente poderiam solicitar ao executivo um período de transição depois da publicação da futura lei municipal. O vereador explicou que muitos servidores públicos se valiam do benefício e acrescentou que esperava que não fossem revogadas de imediato as disposições da lei municipal número 573. O vereador considerou que o projeto de lei número 036/2022 fora bem redigido e comentou que alguns critérios para obtenção da jornada de trabalho diferenciada não eram tão necessários, como a solicitação de laudo do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, caso a pessoa com deficiência física ou mental possuísse benefício previdenciário. O vereador Newton Ney de Oliveira frisou que esperava que o senhor prefeito olhasse com carinho a situação dos servidores públicos municipais, que já tinham sua rotina de trabalho definida e adequada para que pudesse acompanhar seus dependentes portadores de deficiência física ou mental. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro declarou que concordava plenamente com a linha de raciocínio do seu par. A senhora presidenta então colocou o projeto de lei número 036/2022 em segunda votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Prosseguindo, foi analisado o processo número 084/2022, mensagem do Executivo número 038/2022, projeto de lei número 038/2022, que cria a Secretaria Municipal de Ordem Pública e Política de Segurança, altera a lei número 079, de 25 de janeiro de 1995, criando e remanejando o cargo no quadro permanente de cargos dos servidores da Prefeitura do município de Comendador Levi Gasparian. Parte 1. Cargo de provimento em comissão e da outras providências. Após a leitura e a aprovação por unanimidade dos pareceres das comissões, foi também aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 038/2022. Em atendimento ao requerimento do vereador Hamilton Mendes Henrique, foi aprovada a dispensa de interstício, passando-se a segunda votação. Após a leitura da emenda do projeto de lei número 038/2022, o mesmo foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Passou-se na sequência a apreciação do processo número 035/2022, mensagem do Executivo número 039/2022, projeto de lei número 039/2022, criação de vaga para professor docente primeiro e segundo na estrutura da administração direita do município de Comendador Levi Gasparian e da outras providências. Após a leitura e a aprovação por unanimidade dos pareceres das comissões, foi também aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 039/2022. Em atendimento ao requerimento do vereador Hamilton Mendes Henrique, foi aprovada a dispensa de interstício, passando-se à segunda votação. Após a leitura da emenda do projeto de lei número 039/2022, o mesmo foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Continuando com os trabalhos, passou-se a apreciação do processo número 036/2022, mensagem do Executivo número 037/2022, projeto de lei número 037/2022, que altera a lei número 497, de 13 de dezembro de 2004, criando novos cargos e dando outras providências. Após a leitura e a aprovação por unanimidade dos pareceres das comissões, foi também aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 037/2022. Em atendimento ao requerimento do vereador Hamilton Mendes Henrique, foi aprovada a dispensa de interstício, passando a segunda votação. Após a leitura da emenda do projeto de lei número 037/2022, o mesmo foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em seguida, como não havia mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, nem mais nada a tratar,
A senhora presidente, depois de se desculpar pela dificuldade de conduzir a sessão devido a uma irritação de garganta, registrou a presença das vereadoras Maria Aparecida Ribeiro e Rosileia Gama, dos vereadores Nilton Ney de Oliveira, Hamilton Mendes Henrique, Tiago Federico Maia e Diego Simões de Lima Salgado, e a presença parcial dos vereadores José Fernando Schaefer e Tiago Neves de Paula, encerrando a sessão. Dos trabalhos da Bolsa Presenteada, que vai por mim, segundo secretário, datada e assinada Comendador Levi Gasparian, 14 de dezembro de 2022. Lida a ata, coloca em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloca em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Peço, segundo secretário, faça a leitura do expediente. Comendador Levi Gasparian, 14 de dezembro de 2022. Mensagem número 034/2022. Assunto: cria calendário oficial de festas, eventos e datas comemorativas no município de Comendador Levi Gasparian. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumprimentando Vossa Excelência e seus dignos pares, vindo encaminhar o projeto de lei número 034/2022, que cria calendário oficial de festas, eventos e datas comemorativas no município de Comendador Levi Gasparian. O projeto de lei em apreço é de suma importância, pois autoriza o Poder Executivo a estabelecer, através de decreto, os eventos oficiais do município, formalizando assim o calendário dos principais eventos do município de Comendador Levi Gasparian. Importante salientar que, com a instituição deste calendário, o município poderá oferecer um maior e melhor apoio na execução desses eventos, auxiliando assim o desenvolvimento do turismo e comércio de nossa cidade. Certo da habitual atuação de Vossa Excelência e seus digníssimos pares, dispensarão o projeto que é de grande importância para a municipalidade. Aproveito o ensejo para renovar o protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Manarino, prefeito. Projeto de lei número 34, de 13 de dezembro de 2022. Cria calendário oficial de festas, eventos e datas comemorativas no município de Comendador Levi Gasparian. O povo do município de Comendador Levi Gasparian, por meio de seus representantes legais, decreta e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o calendário oficial de festas, eventos e datas comemorativas do município de Comendador Levi Gasparian, que serão norteados pelos seguintes princípios. Primeiro, serão registrados no calendário de que trata o capítulo deste artigo a festa, o evento, data comemorativa que se distinguam pela expressão e pela tradição na vida cultural, econômica, religiosa e social do município. 2. Consideram-se, para efeito do calendário oficial, as datas já instituídas por legislação municipal. 3. A definição de novas datas para figurarem no calendário oficial deverá ser realizada por objeto de projeto de lei. 4. Constará no calendário oficial o número de lei, descrição do evento e data ou período de realização. 5. Será de responsabilidade do Executivo Municipal a consolidação do calendário oficial de eventos já aprovados. 6. O Poder Público Municipal estimulará a participação da sociedade civil organizada na programação e na execução das ações relacionadas às datas. Artigo 2º. O calendário deve ter ampla divulgação das informações de todas as festas, os eventos, as datas comemorativas com as respectivas datas que constam no calendário oficial. Artigo 3º. Somente será possível a destinação do recurso público do município para cobrir despesa com festas, eventos e datas comemorativas que constem do calendário oficial instituído por esta lei. Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação dessa presente lei correrão por conta da dotação orçamentária própria, com a devida suplementação, se necessário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Cláudio Manarino, prefeito. Comendador Levi Gasparian, 14 de dezembro de 2022. Mensagem número 040/2022. Assunto: autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e da outras providências.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, tenho a honra de submeter a essa Igreja Casa Legislativa, pelo alto intermédio de Vossa Excelência, o projeto de lei número 40, de 14 de dezembro de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o Banco do Brasil S.A. e da outras providências, a fim de que seja apreciado pelos ilustres vereadores. O projeto de lei, ora encaminhado, é de suma importância, uma vez que trata do fomento de adesão do município ao uso de energias renováveis, compatibilizando-se ao desenvolvimento sustentável, tão necessário odiernamente. Tal projeto estabelece os recursos necessários à consecução dos objetivos supracitados, prevendo o formato de captação, pagamento e demais previsões inerentes ao empreendimento. Cabe ressaltar que a operação de crédito autorizada será obrigatoriamente aplicada na execução dos empreendimentos de energia renovável fotovoltaica, a demais energias renováveis, tendo um destino certo e determinado. Assim, certo da habitual atuação de Vossa Excelência e seus digníssimos pares, dispensarão o projeto que é de grande importância para a municipalidade. Aproveito o ensejo para renovar o protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Manarino, prefeito. Projeto de lei número 040, projeto de lei número 40, de 14 de dezembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil e da outras providências. O povo do município de Comendador Levi Gasparian, por meio dos seus representantes legais, decreto e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar a operação de crédito junto ao Banco do Brasil até o valor de 18 milhões, nos termos da Resolução SMN número 4.995, de 24 de março de 2022, e suas alterações, destinados a investimento de energia renovável, fotovoltaica e demais energias renováveis, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo 1º. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas decorrentes, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 35 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo 2º. O empréstimo a que se refere o caput poderá ser pago no prazo de até 72 meses. Parágrafo 3º. A remuneração do empréstimo obedecerá, no tocante aos juros e correção monetária, ao índice do Certificado de Depósito Interbancário, CDI. Parágrafo 4º. A taxa de administração obedecerá ao percentual de 2%. Artigo 2º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta lei deverá ser consignado como receita no orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inciso 2º, parágrafo 1º, artigo 32 da Lei Complementar número 101/2000 e artigo 42, 43, 4º da Lei número 4.320/1964. Artigo 3º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar anualmente as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo 1º. Artigo 4º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizado. Artigo 5º. Para o pagamento do principal, juros, tarifas bancárias,
para o pagamento do principal, juros, tarifa bancária e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar a conta corrente de titularidade do município, assim indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do município, ou quaisquer outras contas, salvo a de destinação específica, mantida em sua agência os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida nos prazos contratualmente estipulados. Parágrafo único. Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização da despesa a que se refere este artigo, nos termos do parágrafo 1º do artigo 60 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Cláudio Manarino, prefeito. Comendador Livio Gasparian, 16 de dezembro de 2022. Mensagem 41/2022. Assunto: altera a Lei Municipal número 1136, de 18 de janeiro de 2022, que institui gratificação pelo encargo como membro de comissão de sindicância, processo administrativo disciplinar, inquérito, comissões especiais e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, sirva-me da presente para encaminhar a esta douta casa, conforme anexo, o projeto de lei número 41/2022, que altera a Lei Municipal número 1136, de 18 de janeiro de 2022, que institui gratificação pelo encargo como membro de comissões de sindicância, processo administrativo disciplinar, inquérito, comissões específicas e da outras providências. O presente projeto tem como objeto delimitar o pagamento das gratificações aos servidores, estabelecendo o limite máximo de membros que serão remunerados por comissão. Assim, certo da habitual atuação de Vossa Excelência e seus digníssimos pares, dispensarão o projeto que é de grande importância para a municipalidade. Aproveito o ensejo para renovar protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Manarino, prefeito. Projeto de Lei 41, 16 de dezembro de 2022, altera a Lei Municipal número 1136, 18 de janeiro de 2022, que institui gratificação pelo encargo como membro de comissão de sindicância, processo administrativo disciplinar, inquérito, comissões específicas e da outras providências. O povo do município de Comendador Livio Gasparian, por seus representantes, decreta e o sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1136, de 18 de janeiro de 2022, para acrescentar os seguintes parágrafos. Parágrafo 3º. O pagamento das gratificações pelo encargo de membro de comissões está limitado a 3 servidores. Parágrafo 4º. O rito procedimental para as comissões específicas será regulamentado pelo Poder Executivo através de decreto. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário. Cláudio Manarino, prefeito. Comendador Livio Gasparian, 16 de dezembro de 2022. Mensagem número 042/2022. Assunto: dispõe sobre a criação de vagas para auxiliar de desenvolvimento infantil na estrutura da administração direta do município de Comendador Livio Gasparian e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumprimentando Vossa Excelência e seus dignos pares, vimos a encaminhar o projeto de lei número 042/2022, que dispõe sobre a criação de vagas para auxiliar de desenvolvimento infantil na estrutura da administração direita do município de Comendador Livio Gasparian e da outras providências. O projeto de lei em apreço é de suma importância, pois prevê a criação de vagas para auxiliar de desenvolvimento infantil. Existe a necessidade de aperfeiçoar as ações do serviço de educação municipal. Para tanto, é natural que o número de profissional seja compatível com a demanda pelo serviço. O presente projeto de lei, assim, cria 2 vagas para auxiliar de desenvolvimento infantil, confirmando as ações do governo voltadas à atenção total com a educação municipal. Assim, resta a certeza de que os ilustres vereadores aprovarão a presente matéria, que é de real interesse público,
fomentando a educação do município de Comendador Olívio Gasparian, de maneira que Vossa Excelência estarão contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade. Sendo o que se oferece para o momento, aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência e demais pares protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Manaíno, prefeito. Projeto de lei número 42, de 16 de dezembro de 2022, dispõe sobre a criação de vaga para auxiliar de desenvolvimento infantil na estrutura da administração direita do município, no município de Comendador Olívio Gasparian e da outras providências. O povo de Comendador Olívio Gasparian, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criada 2 vagas para o cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. Cláudio Manaíno, prefeito. Moção número 027/2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Olívio Gasparian, requeiro nos termos regimentais que esteja registrada nos anais desta casa moção de parabenização ao senhor Rodrigo de Freitas Venturini, médico do município, em razão de seu serviço prestado e de sua dedicação à população gaspariense, o que o torna digno merecedor de reconhecimento público. Comendador Olívio Gasparian, 19 de dezembro de 2022, Diego Simões de Lima Salgado, vereador. Moção número 028/2022, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Olívio Gasparian, requeiro nos termos regimentais que esteja registrada nos anais desta casa moção de parabenização à senhora Flávia Lima Bruno, secretária municipal de assistência social, em razão de serviço prestado e de sua dedicação à população gaspariense, o que o torna digna e merecedor de reconhecimento público. Comendador Olívio Gasparian, 19 de dezembro de 2022, Diego Simões de Lima Salgado, vereador. Professor. Então, passando aí as pequenas comunicações, como não há oradores inscritos, a gente vai colocar em segunda votação o projeto de lei, o processo 077, o projeto de lei número 32, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2023. Então, já foi feita a primeira votação, então eu vou colocar agora em apreciação, eu coloco em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloco em votação. Vereador, não, tem que colocar já foi lido também eu coloco em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Eu coloco a indicação do vereador Diego Simões em discussão. A moção. Senhor presidente, dá uma parte. A parte, novo colega. O doutor Rodrigo aí é o merecedor da moção, que quando a minha mãe estava meio adoentada, várias vezes levei ao pronto-socorro, é uma pessoa que merece, é digno de receber essa moção. Sendo a outra, não posso falar a mesma coisa, porque pelo que eu vejo na prefeitura, nem tratar as pessoas bem ela trata. Então, eu vou pedir desculpa ao novo colega aqui, mas essa aí não tem como votar a favor e desde já voto contra. Dá uma parte, senhor presidente. Não, eu vou colocar em primeiro, está em discussão o do Rodrigo, doutor Rodrigo. Não, em discussão, não. É porque ele já pegou as duas. Eu já falei do doutor Rodrigo. Agora vou colocar do doutor Rodrigo. Dá uma parte, senhor presidente. Uma parte, nobre colega. Eu quero parabenizar o nobre colega por essa moção ao doutor Rodrigo.
Todas as pessoas que consultam com ele tecem enormes elogios pela sua paciência, pela sua cordialidade, pela sua responsabilidade e, acima de tudo, é um ser humano extraordinário. Eu voto com louvor a favor da sua moção, nobre colega. Então, coloco em votação a moção, doutor 027, do Rodrigo de Freitas Venturini. Vereador que for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Coloco em discussão a moção de parabenização à senhora Flávia Bruno. Mais uma parte, presidente. Igual eu falei aí, essa aí não tem como votar a favor, porque é uma pessoa que vai numa reunião e chama a Câmara de Vereadores, a maioria de corrupto, não vale a pena eu votar a favor dessa moção. Então, por isso, pelas palavras dela antes da eleição, que eu fiquei sabendo e participei, algumas pessoas minhas participaram da reunião, várias vezes ela chamou essa casa e alguns vereadores de corrupto. Então, eu acho que jamais ela seria merecedora dessa moção. Eu voto contra. Uma parte é o vereador Diego. Senhor presidente, admiro muito o vereador, acho que ele tem as questões pessoais para não votar contra, para estar votando contra, mas eu particularmente, no início da minha vida pública aí, tenho só a parabenizar ela, que vem fazendo um trabalho, ao meu ver, como é uma democracia, então são visões diferentes, cada um se posiciona da forma que acha que deve ser feito. Então, fica só a minha parabenização à nobre secretária. Então, coloco em votação a moção. Vereador que for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. Aprovado por 5 votos a 2. E dizer aí os nobres colegas que a próxima sessão é a nossa última, né, antes do recesso. Então, na próxima quarta-feira estaremos apreciando tanto esses projetos que foram lidos agora, tanto o projeto de lei 043, 031, 034, e o 041. Os novos colegas, né? Eu peço até à secretaria que coloque no grupo. Eu sei que alguns preferem no grupo e outros preferem até que sejam tirado cópias, né? Então, quem precisar das cópias, vai estar disponível no grupo aí de todos os vereadores. Está aberto aí. Não. Então, para a gente terminar a sessão. Então, como não há mais nada tratado, eu vou encerrar os trabalhos de hoje, agradecendo a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus permitir.